A onda de violência vem crescendo no Brasil e vem assustando muito os brasileiros. Hoje, uma cena trágica aconteceu. 3 médicos que estavam num congresso no Rio de Janeiro, durante um momento de intervalo, enquanto estavam num quiosque, foram brutalmente assassinados. E cenas como essa acontecem, por roubo de celular, por execução, mas um caso chama atenção. Um dos médicos é irmão de uma deputada federal. E aí a gente vai discutir isso aqui, vamos falar sobre esse caso aqui. Vamos falar também, como de praxe, sobre o STF, uma manifestação do Barroso, presidente do STF, e outras pautas que farão aqui o arcabouço aqui do nosso conteúdo nesse editorial, tá bom? Antes de mais nada, eu vou ter que pedir, né? Eu vou ter que mendigar. Eu tô deixando o cabelo crescer, barba crescer pra ficar com cara de mendigo pra poder pedir o like pra você. Então dá o like, o YouTube entende mais relevância, manda pra mais pessoas, Facebook também, compartilha. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente. E vamos começar de matéria. Olha só. Esse caso aqui chamou muita atenção. É um caso que precisa ser investigado pela polícia. 3 médicos daqui de São Paulo são executados durante ataque em quiosque da Barra da Tijuca. Eles estavam lá no Rio de Janeiro para um congresso que eles estavam participando. Durante um momento eles pararam num quiosque e foram brutalmente assassinados. E aí tem as cenas, tem a filmagem, eu não vou colocar que o YouTube não permite, mas essa matéria é do jornal O Globo, eu sempre cito a fonte para vocês. Ao menos 3 homens morreram na madrugada dessa quinta-feira na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As vítimas são os médicos Perseu Ribeiro, Diego Ralph e Marcos de Andrade, que estavam em um quiosque na orla, na Avenida Lúcio Costa, quando criminosos armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento. Uma câmera flagrou o momento do ataque que mostra a movimentação dos assassinos. E aí, esse é o ponto que está chamando muita atenção. Um deles, Diego Ralph, esse do meio, de óculos, ele é irmão da deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL. Os médicos atacados participaram de um congresso de ortopedia num hotel onde estavam hospedados. Outro homem, identificado como Daniel Sonnewen Proença, também foi ferido, levado para o hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Não se tem maiores informações acerca desse ato gravíssimo aqui. Eu quero prestar solidariedade a toda a família dessas pessoas que, infelizmente, são profissionais que estavam trabalhando, estavam tentando se qualificar ainda mais, participando de um congresso. E eu quero me solidarizar com a deputada Sâmia Bonfim também, que num momento que eu não imagino a dor que ela deve estar sentindo nesse momento, mas quero me solidarizar com ela. E aqui escancar ainda mais essa escalada de violência, esse crescimento da violência que vem assolando o nosso Brasil. E aí, atrelado a isso, a gente vê que no último ano, em específico em 2023, a segurança pública é um dos setores que foram mais afetados pela gestão do atual governo. Inclusive, com corte de verbas que chegam a quase 700 milhões de reais. Então, é algo muito grave, é algo muito temeroso. Esperamos que cheguem ao resultado disso. Não se sabe aqui se o caso era contra o quiosque e os médicos estavam no lugar errado, na hora errada. Não se sabe se era uma execução programada e tem algo a ver com a deputada Sâmia Bonfim, se é um acerto de contas com a deputada ou não, não se sabe. A polícia não passou maiores informações. Assim que a gente tiver, a gente traz por vocês. Solidariedade a todos os familiares, inclusive a deputada Sâmia Bonfim. Vamos falar agora do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, matéria da Jovem Pan, citando a fonte para vocês. A briga ou o atrito entre o Congresso Nacional e o Supremo está cada vez maior. Falas do presidente do Supremo, tá? Barroso, que disse o seguinte: não vejo com simpatia, fecha aspas, diz Barroso sobre os mandatos para ministros do STF. Está cada vez mais acirrado. Segundo a matéria da Jovem Pan, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Roberto Barroso, disse que não vê com simpatia a possibilidade de implantar mandatos fixos para ministros da Corte. A declaração foi dada pelo ministro nesta quarta-feira, 4 de outubro, antes do início da sessão no plenário, que aconteceu em meio à queda de braço entre os poderes judiciário e legislativo. Insatisfeito com a suposta usurpação da Corte
em temas sensíveis como descriminalização do porte de drogas, do aborto e do marco temporal. O marco temporal foi derrubado pela Câmara e Senado e está na mão do Lula para ele sancionar. O Pacheco já mandou a real. Se o Lula vetar, nós vamos derrubar o veto do Lula. E aí eu quero ver se o Congresso vai ter peito ou não para fazer cumprir a questão do marco temporal, porque vai ser lei, tá? O argumento do STF é que não tem lei definindo a questão do marco temporal. Agora tem. E aí, qual vai ser a justificativa? E aí eu sei que o atrito está ficando cada vez maior. O STF achou que ia ter uma vida muito fácil depois da eleição do Lula. E não é bem a verdade, tá? Não é bem a verdade, porque o Congresso agora é quem já não está muito satisfeito com os avanços do STF. Vamos lá. O Daniel José, ele fez uma publicação aqui falando sobre a questão da greve do metrô, dos metroviários. E chama muita atenção a forma escancarada da esquerda fazer política. Resolveram fazer um plebiscito, perguntar ao povo se eles queriam a privatização ou não. E aí tinha dois campos, sim ou não. E aí você é impedido de dizer que não quer a privatização. Dá uma olhada nisso. O Daniel José escreveu o seguinte: para entregar o passe de ônibus que substitui o caminho do metrô durante a greve, grevistas entregavam junto uma cédula, perguntando a opinião das pessoas sobre a privatização. Mas os grevistas só aceitavam a resposta: ser contra a privatização. A denúncia que o Daniel José faz aqui é muito grave. Eles iam entregar o passe de ônibus, porque o metrô foi paralisado, por culpa dos sindicatos que resolveram paralisar, e aí iam entregar um passe. Para pegar o passe, marca aqui, se você é a favor ou contra. Se você marcar a favor, não ganha o passe. Se você falar que é contra, tá tudo bem. Assiste esse trecho aqui, que é assustador. Grevistas do metrô aproveitam distribuição de passes de ônibus para entregar cédula onde só são aceitas respostas contra a privatização. Tá todo mundo Paese aqui. Olha lá, você concorda com a privatização do CPTM e tal? Olha lá, olha o brinco. Se liga no brinco. Paese aqui pra ligar. Aí você quer só voltar, é? É só pôr o xizinho? Aí você assina aqui pra mim, por favor. Tá, assina lá. Coloca o negócio aqui. Mas e se eu quiser pôr sim? Pode pôr? Você tem que ver coisa que você vai assim, vai piorar. Piorar o quê? Você vai voltar pra piorar, ou seja, uma coisa que já tá ruim. Não, mas já sempre foi ruim, moço. Mas a gente tem que voltar pra melhorar. Então, é por isso que eu vou pôr sim. Pode pôr sim? Não pode? Aí você tá né? Eu tenho que pôr não no plebiscito? Não, tem que colocar. Eu tenho que pôr não? Obrigada, tá bom. Vamos ver se você... Hein, a gente não tá numa democracia? Ah, mas aí você, a gente aqui tá votando pelo não. Aí você tem que procurar quem tá votando pelo sim. E quem é? Não tem ninguém. Não, aí você tem que procurar. Só eu vou te falar. É só o plebiscito, tá falando aqui assim, ó. Então tinha que pôr só a opção não. Vou, mas eu posso pôr sim? Não. Não? Por quê? Porque aí você tem que procurar quem tá fazendo pelo sim. A gente tá fazendo pelo não. Ah, então não é Não, democracia. não, é assim, porque você pode procurar o outro. Eu não é democracia se eu te falar assim, você não pode ir. É porque não tem o outro lado. Dá pra mas falar você assim, tá- cadê o outro lado? Claro que tem. Onde eles estão? Daqui. Assim não, faz nada. Eu vou assinar. Vocês viram aqui. Para receber o passe, você tem que colocar que você é contra a privatização. Sim, você não tem outra alternativa. Você não tem a democracia ali de escolher. Você não tem a livre escolha. E aí, podemos caracterizar isso aqui como uma compra de votos? Ou ter para si ou para outro em vantagem ilícita, mediante oferta de alguma coisa, o passe de ônibus? Pô, esse tipo de ação aqui é assustadora. Quando a gente vê que a gente está chegando a um nível moral, e o que a gente pode falar é nível moral tão baixo assim, a gente realmente começa a perceber onde nós estamos chegando. Então, se quem está aí, mesmo que apoiou o atual governo, não fica assustado com essa atuação do PSOL, com essa atuação dos sindicatos ligados ao PSOL, ao Partido Comunista do Brasil, ao PCdoB, se não fica assustado com isso, eu não sei mais o que dizer para vocês então, porque é absurdo. Isso aqui não é democracia, nem aqui, nem em lugar nenhum. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.